Beleza, galera? Ei, foi um dia longo num torneio de luta livre, mas eu queria muito vir falar com vocês sobre o Sean Strickland fazendo o que ele fez com o Fluffy Hernandez. Aquele cartão de lutas foi demais. O vídeo de hoje é oferecido por Total Wireless, a operadora sem fio oficial do UFC. Eles estão no seu canto com dados 5G ilimitados que não vão te atrasar. Isso é um golpe de mestre. E o Sean Strickland mostrou hoje que show é perigoso. Olha, eu sempre fico surpreso, sabe? Surpreso durante uma semana de luta do Sean Strickland, porque parecia que ele nunca poderia ficar mais louco do que eu já o tinha visto antes. Mas toda semana ele aumenta a aposta, sempre que as câmeras estão na cara dele, e ele só fala mais e mais coisas. E esta semana foi exatamente assim, certo? Sean Strickland estava descontrolado. E a gente meio que se perguntava se ele estava se esforçando mais porque talvez algo o estivesse incomodando. Mas não, Sean Strickland era Sean Strickland, porque é assim que Sean Strickland é. Nesta luta de hoje à noite, ele está lutando contra um cara, Anthony Hernandez, que venceu 8 lutas seguidas, que destruiu pessoas com seu ritmo, pressão, sua tenacidade e sua resistência. E a gente se pergunta se o Strickland vai conseguir aguentar todo esse ritmo e essa pressão. A luta começa, né? Fluffy está avançando, indo para cima dele. O primeiro round está muito competitivo. Strickland está conectando um belo jab de fora. Essa tem uma coisa que sabemos, né? Quando Sean Strickland está em sua melhor forma, ele é capaz de lutar usando o jab. Quando ele enfrentou Israel Adesanya, que até o momento é considerada a maior performance de toda a sua carreira, aquele jab estava entrando e funcionando a noite inteira. E hoje à noite, parecia que a mesma coisa estava acontecendo com Anthony Hernandez. Hernandez não conseguia realmente entender o jab do Sean Strickland. E por não conseguir entender o jab, Strickland conseguiu ditar e controlar a luta um pouco. No segundo round, ele acertou um belo golpe que machucou o Fluffy, o encurralou e finalizou. Agora, por que isso é importante? Fluffy Hernandez é universalmente elogiado por sua habilidade na luta, seu preparo físico, seu domínio do boxe, sua incrível resistência e seu queixo de ferro. Quando um lutador possui um queixo tão resistente, e já testemunhamos inúmeros exemplos ao longo de toda a história desse esporte, é praticamente impossível nocauteá-lo. Não dá para nocauteá-los, não dá para machucá-los com socos na cabeça. O que você faz? Você vai para o corpo, porque Anthony Hernandez pressiona tanto, ele se coloca ao alcance de joelhadas, principalmente se você consegue dar joelhadas recuando ou uma joelhada quando um cara está te pressionando. Foi exatamente isso que Sean fez. Sean acertou-o com uma joelhada. E pela primeira vez em anos, vi Anthony Hernandez recuar porque estava machucado. Foi a primeira vez que eu vi sequer reagir a um golpe no meio da luta. Ele normalmente é tão bom em apenas absorver socos, absorver chutes, você não sabe quando o machuca, mas hoje ficou muito evidente que Strickland o havia machucado. E o Strickland não só o machucou, ele foi lá e finalizou. Isso foi demais. Mas quando você tem esses caras inacreditavelmente duros, lutadores assistindo, fazendo isso, faça isso, sim. Você realmente quer acertá-los com socos na cabeça. Eu sei que o alvo principal parece ser a cabeça, mas se eles são bons e têm um queixo muito resistente, são os joelhos, são os chutes no corpo que no final das contas vão desacelerar esses caras. São os chutes no corpo. E Sean Strickland fez isso. Quando ele acertou aquela joelhada, não foi a primeira joelhada que ele acertou na luta, foi apenas a joelhada mais devastadora e mais decisiva que ele acertou naquela luta. Ele o machucou muito, muito feio com ela, e ele finalmente conseguiu a finalização. Você sabe, aí você dá o microfone para o Sean Strickland. Olha, se o Sean Strickland está completamente fora de si, na segunda, na terça e na quarta, desculpe, a luta terminou no terceiro round, mas no segundo round eu acredito que ele o machucou. Se Sean Strickland está um pouco desequilibrado no início da semana de uma luta, quando você termina de lutar, você está tão cheio de energia, de emoção, de adrenalina. Só Deus sabe o que ele vai dizer. Ele desafia o Khamzat Chimaev. Ele começa a falar, olha, esses dois têm uma rivalidade muito grande entre eles agora. Porque eu acabei de ver um vídeo recente sobre o Khamzat Chimaev falando que ele e o Sean treinaram muito.
É por isso que o Sean quer conversar e lutar, porque eu acho que ele sabe. Ele diz que o Sean fala porque sabe que levou a melhor sobre ele. O Strickland está dizendo, eu quero a luta. Eu adoro isso. Agora, será que o Sean consegue defender-se do Khamzat a ponto de não ser eliminado, derrubado e controlado por 25 minutos? Eu não sei. Eu não sei disso, mas eu te digo uma coisa que eu sei, é que se aquele cara que apareceu hoje à noite aparecer naquela luta, será uma luta muito mais difícil para o grande Khamzat Chimaev. Por quê? Porque até mesmo Israel Adesanya, no auge do seu poder, teve dificuldades com aquela versão de Sean Strickland. Na luta contra Dricus du Plessis, não parecia que Sean estava totalmente focado. Ele parecia um pouco perturbado, e isso era bem visível. Era visível na sua linguagem corporal, na sua postura, na sua falta de confiança. Isso se manifestou na frustração do seu treinador. Havia várias razões pelas quais ele simplesmente não parecia o mesmo, mas esta noite ele parecia o mesmo. Ele parecia o cara que se tornou o campeão mundial. E se você me disser que ele teria vencido aquela luta de forma comum, por uma decisão, e depois fizesse aquela entrevista pós-luta, todo mundo teria zombado dele. Estou assistindo vídeos constantemente onde me dizem que o UFC cortou o microfone de Sean Strickland durante sua coletiva de imprensa pós-luta. Ele é o tipo de pessoa que não tem papas na língua, que fala tudo o que pensa. Eu vi tantos comentaristas, nem mesmo da área do MMA, falando sobre Sean Strickland esta semana, por causa das coisas que ele disse e que ele fez. Então, depois da luta, o cara está pronto para surtar. Estão dizendo que cortaram os microfones dele. Preciso assistir e ouvir com certeza. Não sei se o UFC faz isso, mas... Eu não sei se eles fazem isso, porque até o Dana disse que o motivo do Sean falar tanta besteira é porque vocês fazem perguntas idiotas a ele. Vocês perguntam ao Sean Strickland sobre o Bad Bunny o que vocês acham que vai acontecer. O Sean Strickland, não. O Sean Strickland, não. Ele não se contém. E tenho certeza que ele não gosta do Bad Bunny no Super Bowl. Ele vai te dar uma história louca. E o Luiz disse que cortaram o microfone dele. Então tenho que ir ver, porque preciso saber o que ele estava dizendo para merecer ter o microfone cortado. Que loucura. Ele é valioso novamente nessa categoria de peso e foi por causa de sua performance. Em 2 rounds e um pouco mais, ele acertou 110 golpes significativos e só cedeu 55 e não entregou uma queda sequer para Anthony Fluffy Hernandez. E honestamente a razão pela qual o Fluffy tem sido tão bom é porque ele tem conseguido aquelas quedas ao longo dessas lutas. Pessoal, minha performance geral da noite vai para Uros Miocic pelo nocaute em Geoff Neal. Poxa, o Geoff Neal é tão bom, ele é um boxeador tão tremendo. Para o Miocic conseguir nocautear ele com apenas um soco daquele jeito foi simplesmente inacreditável. Eu sinto pelo Geoff, porque agora ele vai virar meme. Ranho saiu do nariz dele quando ele caiu no chão. Seu corpo você não controla seu corpo quando você é nocauteado assim. Então sinto-me mal que ele vai ter que passar por isso, mas vejam o Uros Miocic, o doutor, realmente começar a ganhar terreno nesta divisão. Também tiro o chapéu ao meu rapaz Jacoby Smith por uma atuação fantástica esta noite com a sua primeira luta no card principal, nocaute técnico no primeiro round, mostrou melhorias, mostrou que o seu cardio está a melhorar, ele fez muitas coisas ótimas esta noite. Estou muito orgulhoso do Jacoby Smith. Que noite espetacular vinda de Houston, Texas. Este é um dos melhores palcos de luta do mundo inteiro. Fico triste por não ter conseguido ir, dessa vez a H-Town, mas parecia que foi absolutamente incrível. Estou num torneio de luta livre, pessoal. Trouxemos uma TV, pusemos na mesa e vamos assistir a todas as lutas hoje à noite. Foi demais e aquelas lutas foram muito boas. Pessoal, até a próxima. Deixem um like, se inscrevam e contem aos seus amigos que eu tenho um canal no YouTube e estou fazendo coisas assim. Até a próxima, de novo, paz.